A gravação. É que quando você tem 20 vezes mais horas de vídeo do que horas de visualização, você está trabalhando meio à toa. Mas enfim, é isso aí. Vamos seguindo aqui. Aula passada, né, gente? A gente começou a ver a parte, né, de convecção, a gente viu a influência, né, dos parâmetros dimensionais, né, para a gente trabalhar as camadas da limite hidráulica, térmica, de concentração, embora de concentração a gente nem vai trabalhar, né, vou deixar para o professor do próximo semestre sofrer com isso, certo? E a gente viu, né, que o número de reinos ele adequa, né, ele tem que se adequar ao tipo de geometria, né, com que o fluido e o tipo de geometria é o escoamento em si. Então a gente tem comprimentos característicos distintos para diferentes escoamentos, assim como velocidades características distintas. Daí, claro, né, em função do quão aberto ou quão fechado foi a geometria, né, o Reynolds para a gente vai assumir faixas de valores distintas. Porque uma geometrias mais fechadas você vai ter muito mais influência, né, da rugosidade da parede, então o efeito das variações das velocidades, né, vai ficar muito mais importante. E aí a gente chega num range turbulento muito mais rápido. A gente viu que o Prandonzinho aqui serve para a gente avaliar, né, as camadas limites hidráulicos e térmicos na forma, de maneira, da forma como ele acaba, como é que fala? Relacionando as difusividades, né, de momento e térmica, que foi basicamente o que a gente fez na letra A aqui, quando ele pediu a espessura das camadas limíticas e térmicas aqui, o que a gente fez foi, por partes, né, identificar a geometria, era escoamento sobre placa plana. Então, para esse tipo de escoamento, o que é dado para a gente questão de correlações é que como é que fala? É utilizada a temperatura de filme para avaliar as propriedades, certo? Então a gente pegou a temperatura de filme, calculou lá, pegou as propriedades no livro. Depois a gente fez isso, a gente calculou o Reynolds, né? Para a posição que a gente precisava. Lembrando que o Reynolds para a placa plana, a gente vai trabalhar em função da a posição em relação à borda de ataque, ou seja, do início da placa, onde o fluido começa a entrar em contato, né? Para a posição que a gente quer, então a gente queria para duas, né? Para o meio da placa, para o final da placa. A gente achou que tinha um Reynolds laminar no meio da placa e um Reynolds turbulento na saída dela, certo? Ou seja, em algum lugar entre a metade e o final a gente estava com o escoamento transitando no reino dos 500 mil, então ah, ele começa a ficar turbulento a partir dali, certo? E a gente utilizou as correlações, né, para espessura da camada limite hidráulica, né, para a gente poder achar justamente isso. Então, a primeira expressão, com o escoamento laminar, a gente usou lá a expressãozinha do 5x, né, Reynolds elevado a menos meio, para poder achar uma espessura de 4 milímetros. Para 1 metro, né, a gente usou a expressão do escoamento turbulento, e a gente achou, né, uma espessura de 25,26 milímetros, ou seja, a espessura da camada limite hidráulica ela foi desenvolvendo, né, lentamente durante o escoamento laminar. Quando passou para ser turbulento, aí, em função de ter mais recirculações, as partículas têm mais energia, né, elas vão interagindo muito mais com, como é que fala, a parte da camada limite hidráulica vai reagir muito mais com a região do escoamento que ainda está sem limite, sem o efeito do atrito, e aí, conforme elas vão interagindo, a parte desse efeito do atrito vai passar a ter efeito de atrito, então vai migrar para dentro da camada limite. Então, é como se começasse expandindo devagar e de repente, né, pluf, começa a crescer muito rápido o escoamento turbulento, certo? E aí a gente tem aqueles efeitos, né? Quando a gente tem espessura cramadamente térmica pequenininha, a gente tem coeficientes de transferência de calor por convecção normalmente maiores, porque o gradiente de temperaturas em relação a y vai ficar um número maior em função de ter um denominador pequeno. Então, conforme ela vai desenvolvendo, o H como um todo vai diminuindo. Então, na hora que ele chega aqui, ó, ele vai ter um certo. Começa de um valor mais alto e vai diminuindo. E na hora que ele chega na transição laminar turbulenta, em função de ter mais advecção, né, mais mistura de fluido, esse coeficiente convectivo vai crescer de novo para depois ir diminuindo conforme a camada limite térmica e hidráulica, né, vai se desenvolvendo aqui juntos. Que é o que ele fala para a gente aqui. Ó. Quando a gente tem escoamento turbulento, a espessura da camada limite hidráulica é igual à espessura da camada limite térmica.
elas ficam iguais para esse tipo de probleminha aqui para a gente, certo? E foi basicamente o que a gente fez. Escoamento laminar, a gente achou a camada limite térmica, função da camada limite hidráulica e o número de Prandtl, que a gente usa para relacionar uma com a outra, então faz sentido ele estar aqui. E para a camada limite turbulenta, como é que fala? Um é igual ao outro, porque tudo que está aqui dentro da térmica, né, passaria a ser misturado dentro da hidráulica, então todas as partículas agora dentro dessa região aqui passam a trocar calor. Certo? Tudo isso foi só a letra A, que maravilha. Alguma dúvida aqui, gente? Alguém se perdeu no meio do caminho? É só do que a gente viu na aula passada. Vou olhar para vocês. Tranquilo? Então vamos seguir. Na letra B, agora que eu fechei, vi a mensagem. De boa, então tá bom. Então, na letra B, ele está pedindo outra coisa da gente. Ele está pedindo que a gente avalie, né, o fluxo térmico na aresta de saída na placa. Essa ênfase no na é pelo seguinte: quando ele diz que ele quer em algum lugar, é porque ele quer exatamente naquele lugar que ele pediu, certo? Ele não quer em outras posições que não aquela na qual ele está tratando. Então, o que vai acontecer? Esse nosso fluxo térmico aqui, ele quer em uma posição específica na aresta de saída. Para esta aresta de saída, a gente já, inclusive, já tem o Reynolds para ela, e eu preciso, né, de uma correlação que me indique nenhuma posição, certo? Então, eu preciso de uma correlação local para um escoamento que vai ser turbulento, né, porque o Reynolds para x igual a 1 metro é de 628 mil, então é turbulento. Então, eu preciso de alguma coisa que me indique o fluxo térmico, né, na aresta de saída da placa. Então, eu preciso de uma correlação local, turbulenta. E para fluxo térmico, você olha ali na tabela, aí procura, vou até dar um zoom aqui para poder procurar com mais facilidade. Eu não tenho nada aqui para a gente que indique fluxo, certo? E não vamos ter mesmo. O que a gente vai ter de verdade? Se a gente for dar uma olhadinha, a gente tem aqui de informações para a gente, né? Expressões para a camada limite hidráulica, expressões para a camada limite térmica, expressões para o coeficiente de arrasto. Então, se a gente quisesse relacionar alguma coisa com atrito, talvez a gente trabalhasse aqui. Aí depois vem aqui 4 correlações para o número de Nusselt. Número de Nusselt. Peraí. O número de Nusselt, por definição, né, ele estava relacionando as taxas de transferência de calor por convecção e por condução. Ou seja, se eu tenho uma expressão para esse número de Nusselt, eu posso multiplicar ele pelo K, posso dividir ele pelo comprimento característico, né, e encontrar qual que é o coeficiente convectivo. E para a convecção, esse coeficiente convectivo vezes, né, a diferença de temperatura da superfície menos a do fluido vai dar para a gente o fluxo térmico, certo? Então, vai ser basicamente isso que a gente vai querer. Nós queremos uma expressão para o número de Nusselt que seja turbulento, isso vai eliminar as duas primeiras, certo? E local. Então, opa, turbulento e local, essa última aqui é mista e média, então não. Então, turbulento e local para a gente são as condições de operação com essa correlação aqui, só tem mais coisas aqui que está sendo indicadas. Então, vamos ver. Temperatura de filme, check, a gente está trabalhando com ela. E fala para a gente o seguinte, olha, o Reynolds para o final da placa, o Reynolds limite, para a gente poder utilizar essa correlação aqui, ó, é 10 a oitava. 10 a oitava são 100 milhões. Tá? Então, o nosso que é só 628 mil, ele está ok para a gente poder trabalhar. Certo? E outra coisa que ele limita para a gente é que o número de Prandtl para a gente tem que estar entre 0,6 e 600. Para a água, né, esse número de Prandtl aqui fica dentro dessa faixa. Né? Quando a gente pegou ele, cadê Prandtl? Ele foi 4,16. Então a gente pode utilizar aquela correlação e vamos usá-la. Certo? O fluxo térmico por convecção é o coeficiente convectivo vezes a diferença de temperatura entre a superfície e a do meio, ou seja, só dividir pela área aqui, a expressão da lei de resfriamento do Newton. E então, o nosso coeficiente convectivo ele vai ser o número de Nusselt para a posição que a gente quer, né, vezes a condutividade térmica e dividido pelo x, que seria a posição para a gente, que é o nosso comprimento característico. Então, o primeiro passo para a gente pegar a correlação, que vai ser lá o 0,2096,
vezes o Rendes elevado a 4/5 e vezes o número de Prandtl elevado a 1/3, certo? De constantes do modelo, tá? A gente tem essa constante aqui e tem essa constante aqui. Esse Prandtl elevado a 1/3 aqui, ela vem de uma dedução matemática. Normalmente a gente faz na pós-graduação, mas não fica fazendo na graduação, não. Certo? Não tem tanto tempo assim para poder descrever formação de camada limite hidráulica e termo, né, utilizando as equações da quantidade de movimento e da energia, né, no formato diferencial e a dimensionalizado. Tá? Então, o que acontece? Dessas constantes aqui de modelo, a gente chega e aplica, né, os valores. Então, pega essa constante, multiplica pelo nosso Reynolds elevado a 4/5, pega o número de Nusselt, que é 4,16, eleva a 1/3, né? Fazendo essa continha aqui, para o final da placa, a gente vai achar o número de Nusselt de 2070,81, certo? Esse aqui é o nosso valorzinho para o número de Nusselt. E com ele calculado, a gente vem e substitui na expressão, onde o número de Nusselt está aqui calculado, a condutividade é a condutividade da água, então 0,634 watts por metro Kelvin, certo? Sobre a distância a partir da borda de ataque, que vai ser 1 metro, né? A posição que a gente está trabalhando. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar um coeficiente de transferência de calor por convecção de 1312,89. Então, uma convecção forçada, né? Não é, os gradientes de temperatura estão criando o escoamento, então por isso esse H pode ficar bem maior do que os 25 que a gente vê em convecção natural, certo? E uma vez que a gente achou nesse coeficiente convectivo, a gente coloca ele na expressão do fluxo. Então eu vou ter o H aqui, a diferença de temperatura, e notem, como o fluido está a uma temperatura menor que a placa, o que vai acontecer é que na expressão do fluxo a gente chegar com sinal negativo. Simplesmente está dizendo, né, que o fluxo é que está cedendo calor para a superfície, não o contrário. Porque na lei de resfriamento do tio Newton, né, ele indicou o gradiente de temperatura, né, da temperatura da superfície para o meio. Como está o contrário, fica negativo. Basicamente isso. Tá? Então, tá aí a nossa letra B calculada. Fluxo de calor obtido, basicamente, a gente estimando, né, o coeficiente convectivo em função da expressão do número de Nusselt, certo? E aplicando equações. Na letra C, o que ele quer que a gente faça é obter a força de arrasto, né, para toda a placa. Esse para toda a placa aqui, ó, ele está dizendo que ele quer esse valor ao longo de, né, em torno de uma extensão, e não em um ponto em específico. Então ele não vai querer, né, que seja uma correlação que seja local, ele quer uma correlação que seja média para essa letra C. E esses pequenos detalhes, né, ensinar a partir de, na posição já coloquei, mas em x igual a tanto, por exemplo, a posição, ele indica ou o valor local ou indicar um valor que vai ser ao longo de, certo? Para a gente saber se ele quer uma correlação local ou média. E essa parte do português tá, pega muita gente, seja porque às vezes não está muito ciente ainda na matéria, da implicação disso, ou então porque na hora que vai fazer o exercício na prova, por exemplo, ele chega, lê como se estivesse, como é que fala? Fazendo uma maratona na leitura e não percebe essa nuance aqui no português. Tá? Então, para toda a placa, ele está indicando uma extensão. Então, eu tenho que trabalhar uma correlação média. Se eu pego uma correlação diferente, eu vou perder os pontos relacionados àquela parte da questão. Tá? Descendo aqui para a gente. E aí, como ele quer força, tá? A força de arrasto nada mais é, né, do que a tensão do desalinhamento vezes a área. A área para a gente, ela vai ser o comprimento da placa vezes a largura dela, certo? E eu vou ter um 2 multiplicando aqui. Por quê? Para o nosso escoamento, o fluido está escoando tanto por cima quanto por baixo da placa. Então, embora ele fale que a placa é quadrada com 1 metro de aresta, a minha área de escoamento, né, entre o fluido e a placa é de 2 metros quadrados, certo? Porque o fluido está escoando tanto por cima quanto por baixo. Então, sobre as duas superfícies de uma placa plana quadrada. Tá? Então, eu vou ter esse efeito aqui, né, de ter esse 2 aqui multiplicando a minha área, certo?
E para poder trabalhar nessa tensão de zeramento, o que a gente vai fazer vai ser pegar a expressão lá da... chama? Do coeficiente de arrasto, que é a tensão de zeramento dividido pela densidade da velocidade da corrente livre ao quadrado sobre 2, pegar basicamente esse denominador aqui e passar para lá de cá. Que aí, uma vez que a minha tabela me dá as correlações para o coeficiente de arrasto, eu uso ele para calcular a tensão de zeramento. Então, basicamente isso. Vou modelando aqui, ó. A força de arrasto, a tensão vezes a área é esse valor conhecido, a tensão, por sua vez, é o coeficiente de atrito, né? Vezes a densidade, velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Ou, se vocês preferirem, né? A energia cinética por unidade de volume do fluido. E aí a gente precisa de uma correlação. Vamos dar uma olhadinha nas opções, né, do nosso menu. Preciso do coeficiente de arrasto. Então, são essas 4 aqui, certo? Aí ele quer que seja ao longo de toda a placa. Ao longo de toda a placa, tá? A gente vai ter isso aqui acontecendo. O escoamento, ele começa a laminar no início dela, depois ele passa a ser turbulento. Ele passando a ser turbulento, basicamente vai dizer que o escoamento vai ser um pedaço laminar e um pedaço sendo turbulento. Então é um escoamento que a gente chama de escoamento misto, certo? Com uma parte dele está em cada uma das partes dele tem um pedaço, né? Na parte do laminar e do turbulento. Então eu preciso de uma correlação que seja não só, né, média, mas mista, certo? Ou seja, não adianta ser laminar nem turbulento, eu preciso de uma que seja mista e média, certo? Avaliada a temperatura de filme, ok. Ele está dando indicativo para a gente, olha, o Reynolds para a nossa transição aqui entre laminar e turbulento, que ele estava usando, né, é o de 5 vezes 10 a 5, ou seja, os 500 mil. Ok, até aqui não é informação nova nenhuma. Mas o limite, né, de trabalho para o Reynolds, para a gente, é até 10 oitava. Então, essa expressãozinha aqui para a gente pode utilizar para Reynolds menores que 100 milhões. Lucky us, né? Nosso range é menor que isso. Então, o que a gente faz? Pega a correlação aqui. Em cada um desses Reynolds L que ele indica para a gente na correlação, nós vamos colocar o Reynolds para o final da faixa de cálculo. Ou seja, como ele quer para toda a placa, para o Reynolds da posição de saída da placa. Então, para Reynolds igual a 1 metro. Então, eu vou pegar os 628 mil e usar nesse range e nesse range aqui para a gente poder fazer o cálculo. Calculando isso tudo aqui, a gente vai achar um coeficiente de arrasto bem pequenininho, né? Ele é 2,35 vezes 10 menos 3. E esse coeficiente de arrasto a gente vai multiplicar pela energia cinética por unidade de volume. Certo? Então pega lá o coeficiente de arrasto, multiplica pela densidade, pela velocidade ao quadrado sobre 2. Vai achar uma tensão de desalhamento que vai valer para a gente 0,186, né, newtons por metro quadrado. E uma vez que eu pegar essa tensão e multiplicar pela área, né, que seria a área da placa vezes 2, porque o fluido escoando por cima e por baixo, a gente vai achar uma força de arrasto, né, de 0,372 newtons, certo? Esse é o arrasto, né, que o fluido, né, vai estar fazendo sobre a placa, né, ao escoar com essa velocidade de 0,4 metros por segundo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nesse exercício? Dúvidas? Na letra A, na letra B? A par de contas para a gente era esta. Você vai disponibilizar esse exercício no Canvas? Vou. Deixa eu colocar ele uma vez. Disponibilizo tudo. Vamos colocar aqui, exercício, arquivo. Eu estou usando o exercício já pronto, tá, gente? Só para a gente ganhar um tempinho. Querendo ou não, o semestre está começando a ficar curtinho, né? A gente tem um mês só de aula, então tem que dar aquela agilizada. Parará. Material. Transferência de calor. Exemplo placa plana. Adicionar ele aqui.
certo? E mover essa convecção natural aqui para baixo. Que aí fica na ordem, né? Certo? Já está para ir processo. Então, o que acontece? Esse exercício ele tem uma letra D, certo? Que é basicamente representar graficamente. Essa representação já está aqui, ó, na nossa apresentação de slide. Tá? Aqui que ele está pedindo que a gente represente, né? Graficamente, as espessuras da camada limite hidráulica e térmica, né? Os valores locais da tensão de zeramento, do coeficiente convectivo, do fluxo térmico, etc. Aqui que eu fiz? Eu criei 3 gráficos aqui, ó, só para mostrar para a gente, né, como que ficariam essas espessuras. Eles foram feitos basicamente assim, ó. Vem aqui, transferência de calor. Esse aqui seria basicamente a adaptação desse 7.2 do nosso livro, tá? Onde eu peguei para x, né? Peguei o menor x não nulo para poder fazer a conta para a espessura da camada limite hidráulica, tá? Como ela depende, né, do Rendes elevado a menos alguma coisa, aí para um Rendes zero, exatamente, a gente teria, né, um valor de infinito para um monte de coisa aqui e não é interessante para a gente, tá? Mas basicamente, começaria aqui para valores, né, muito próximo de zero e crescendo até 1, que seria o máximo para a gente, certo? Calculamos para cada uma dessas posições qual seria o Reynolds. Calculamos também a espessura da camada limite hidráulica, utilizando aquele 5x vezes o Reynolds elevado a menos meio, certo? A espessura da camada limite térmica, por aqui também. E detalhe, né? Depois que ele passa aqui, ó, dos... Como é que chama? Depois que ele passa aqui do 0,5, logo na sequência, né, que eu coloquei aqui o 0,55, ele já chega num Rendes turbulento. Então, todas as outras expressões, né, elas vão ser dadas, né, pelas correlações do escoamento turbulento. 0,37, né, x que multiplica o Rendes elevado a menos 1/5, a espessura da camada limite hidráulica, né, e camada limite térmica se limite copia de um para o outro. Certo? Número de Prandtl fixa aqui para a gente, mas a tensão do desalinhamento eu estou pegando para cada posição aqui da placa. Notem como ela depende, né? Para valores locais, que seria essa expressãozinha aqui, ó. Ela depende, né, de um Rendes elevado a menos meio, para um Rendes muito pequenininho, próximo de um zero, ele vai tender para um valor de infinito. Então, um valor grande aqui, vai fazer essa parte aqui, ó, fora do gráfico, né, e descendo. E depois ele vai reduzindo aqui conforme o, como é que fala, o X vai aumentando, né? E o Reynolds crescendo junto com ele. Aí vai fazendo esse efeito, né? Começa de uma tensão muito elevada, porque está logo na entrada. Faz sentido, né? Basicamente a condição de não escorregamento para a gente, para as partículas, né, que estão aqui próximo, muito próximas da placa. E conforme vai adiantando aqui, a espessura da camada limite hidráulica vai aumentando, mais partículas vão estar em contato, né, vão estar em contato dentro dessa região aqui do fluido, a tensão dos elementos vai diminuindo, certo? Até que ocorre a transição para o escoamento turbulento. Em função de ter mais recirculações, vai ter mais arrasto sobre a superfície, e aí a gente vai ver que a tensão sobe para depois ir diminuindo conforme a camada limite hidráulica, né, vai aumentando, certo? A mesma coisa vai acontecendo para o fluxo térmico. A gente começa, né, já que ele depende, né, basicamente do, como é que chama? Do número de Nusselt, e vamos pegar aqui a correlação local para a gente ver. A correlação local seria isso, que uma constante, um Rendes elevado a meio e um Prandtl. Esse Rendes elevado a meio quer dizer basicamente, né, que a função do sono ela cresceria com a raiz do x, certo? E aí ele cresceria para a gente. Só que quando a gente pega esse número de Nusselt e para achar fluxo, que foi o que foi feito, tá? A gente divide o número de Nusselt por x, eu tenho o número de Nusselt crescendo com a raiz de x, e eu tenho esse denominador assim, crescendo com x. Então o efeito final é como se a gente tivesse, né, a raiz de x no denominador. Então ele vai crescendo, esse raiz de x do denominador vai crescendo, e o nosso coeficiente convectivo vai diminuindo,
assim como o fluxo, que é basicamente um múltiplo. Então, nem preciso de dois gráficos. Um é o outro com, como fala? Multiplicado por uma constante. Então, basicamente, isso aqui que a gente está vendo é porque a gente começa uma correlação onde a gente tem, né, a dependência, né, do tio redes. Então, pegamos lá o K, dividimos pelo valor do X, que esse valor aqui é o K aqui e o X é K, certo? Depois multiplicamos pelo valor da correlação, certo? Onde a gente tem a dependência do range, depende da raiz de X, certo? 47 que no final é a diferença de temperatura, tá? E aí colocamos o fluxo de calor positivo dessa vez, só para o gráfico ficar mais bonitinho. Tá? Que só troquei os sinais ali para a gente ver esse comportamento. Né? A gente começa com o coeficiente de transferência de calor, né? O fluxo de calor muito elevado, porque a espessura camadamente está muito pequena aqui. Depois ela vai caindo, certo? Conforme a energia vai sendo trocada aqui e a camada limite vai se desenvolvendo. Então aqui ele passa por esse escoamento turbulento, né? Aí aumenta o efeito da advecção, a gente vai ter um salto no coeficiente convectivo e também no fluxo térmico, depois ele ir diminuindo aos pouquinhos, certo? Essa faixa aqui é basicamente o valor médio que a gente obteria, né, utilizando as correlações médias, tá? Tanto para o tensionamento quanto para o fluxo térmico. Certo, gente? Alguma dúvida nos gráficos? A explicação deles. Tá bom. Vamos seguindo aqui então na nossa apresentação. Certo? Que aí de placa plana, basicamente, era o que a gente tinha que ver mesmo, tá? Os outros escoamentos associados às placas planas, que é jato colidente, etc., são casos muito particulares. É mais fácil a gente trabalhar com os casos mais gerais para a gente poder ir avançando na matéria de convecção, sem ver caso a caso, certo? Porque é basicamente a mesma fórmula de bolo. Identifica, né, qual que é a geometria entre o escoamento e a... Identifica qual é a geometria entre a superfície e o fluido, identifica o tipo de escoamento, avalia, né, o que você está querendo encontrar, se é um valor médio ou um valor local, e avalia as propriedades do mesmo jeito que os autores, para a gente poder usar a correlação com o valor mínimo de erro. Beleza. Então, vindo aqui para a gente, que seria escoamento em duto circular, tá? Essa parte de convecção no livro nosso, tá? Ela começa no capítulo 6, mostrando a formação das camadas limites hidráulicas e térmicas, e mostra também para a gente, como é que fala? Os adimensionais. Essa parte de escoamento em placa plana e outros tipos de escoamentos externos, ela é dada no capítulo 7. Então, eu estou resumindo ela basicamente aqui nos escoamentos em placa plana, porque ele já vai ser o suficiente para a gente entender isso tudo. No capítulo 8, a gente começa a ver os escoamentos internos. Tá? E no caso, o que a gente vai ter para esses escoamentos internos, ou para a gente poder começar a entender eles? No caso de um escoamento em um tubo circular, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma temperatura na superfície que vai ser diferente da temperatura que o fluido vai entrar na tubulação, que a gente vai estar chamando de T infinito, ou temperatura corrente livre, conforme vocês queiram, né? E ele fluido começa escoando com uma velocidade que é uma velocidade uniforme, um U qualquer, a velocidade da corrente livre. Conforme ele vai escoando, a gente vai ter a formação da camada limite hidráulica e térmica. Certo? Conforme essas camadas limite aqui vão se formando, a gente vai ter uma região do escoamento que vai estar sob efeito do atrito e da transferência de calor, enquanto tem outra região que está lá de boas, nem sabe que está dentro de um tubo. Certo? Só que conforme a gente vai avançando, né, na direção do tubo, deixa eu tentar tirar aqui, ó. Só para não... Não dá para ver isso aqui. Dá para ver a tela inteira. Mas conforme a gente vai adiantando, né, avançando aqui na direção de X, o
que vai acontecendo é que a camada limite hidráulica e térmica vão se desenvolvendo, certo? E conforme elas vão se desenvolvendo, essa região do fluido que está sem o efeito atrito, ela vai reduzindo em volume, até o ponto que não tem mais nada. Ou seja, vai existir uma região do escoamento do tubo onde o fluido vai estar se desenvolvendo em questão de perfis de velocidade e temperaturas, e outras regiões do escoamento onde o fluido vai estar completamente desenvolvido, hidráulica e termicamente, certo? Então eu tenho duas regiões onde aqui, ó, os coeficientes de convecção e, como é que fala? As tensões do elemento vão estar variando em função da posição, e depois que está completamente desenvolvido, esses coeficientes não mudam mais. Então, seria uma coisa assim, eles começariam em um determinado valor, na hora que eles chegassem com o escoamento completamente desenvolvido, eles tendem para um valor fixo, certo? Aqui eu estou mostrando como é que fala? Como que a gente avalia, né, essa região de entrada fluidinâmica e, completamente desenvolvida. Basicamente é uma maneira de a gente encontrar, né, qual vai ser essa posição para a gente poder avaliar. Porque se eu estiver trabalhando, né, num tubo que ele é muito curto, essa região aqui ela vai acabar afetando o coeficiente convectivo médio do tubo como um todo, e a gente tem que trabalhar uma correlação que seja adequada para isso. Agora, se eu tenho um tubo muito comprido, essa região fica muito pequena em relação, né, ao tubo como um todo. Aí é comum a gente pegar basicamente a correlação média, né, para depois que ele está completamente desenvolvido, porque esse aumento, né, que a gente teria aqui na região de entrada entra como fator de segurança, certo? Na hora de projetar um trocador de calor, alguma coisa assim, porque eu sei, né, que trocaria mais, então se ele é pouco mais ou muito a mais, não importa, porque é um pedaço de tubo pequeno, certo? Quando é um escoamento laminar, não é tão pequeno assim não, tá? Para a gente avaliar se o escoamento é completamente desenvolvido ou não, a razão que a gente usa, né, ou a gente usa para poder fazer essa divisão aqui, onde ocorre o final, né, dessa região do escoamento turbulento, em relação ao diâmetro, que é o que está fazendo aqui, está em torno, né, de 0,5, né, Reynolds vezes o diâmetro. De onde que vem basicamente isso aqui? Tá? Algumas correlações, como é que fala? Alguns estudiosos, como por exemplo Gratz, etc., que estavam trabalhando nessa parte de escoamentos em desenvolvimento, ele notou justamente esse efeito, que em função, né, da gente ter um x que vai saindo de zero e ir crescendo, né, a gente vai ter uma redução, né, no coeficiente convectivo conforme a camada limite vai se desenvolvendo. Então eu tenho um gráfico aqui para a gente do número de Rousseau, né, em função do inverso do número de Gratz, certo? Gratz para a gente é Reynolds vezes Prandtl, são dois dimensionais para a gente, né, divididos por x e pelo diâmetro. Tá? Lembra, é o inverso porque está elevado a menos 1. E o que acontece? Quando esse inverso está chegando aqui próximo de 0,5, ou aliás, próximo de 0,05, o que daria o número de Gratz, né, o inverso disso, ou seja, 20, ele estaria aqui basicamente numa condição onde os valores, né, dos números de Rousseau não variam mais tanto, certo? Ou seja, ele limita aqui para ser região de escoamento em desenvolvimento e essa outra região aqui para ser um escoamento já completamente desenvolvido, certo? Onde a gente pode considerar, né, que esses coeficientes convectivos já são médios. Pronto. Para o laminar, esse trecho é relativamente longo, tá? Porque o Reynolds para eles é pequeno. Agora, para um escoamento turbulento, a gente só precisa, né, que o comprimento, né, seja maior que 10 vezes o diâmetro para a gente ter um escoamento que a gente vai considerar ele como completamente desenvolvido, certo? Então, a não ser que isso aqui não ocorra, a gente não vai, eu teria que fazer nenhum tipo de correção das correlações que a gente vai utilizar. Soninho. Certo? Então, coisas para a gente preocupar. Região da entrada fluidodinâmica, ou região de desenvolvimento do fluido, e do escoamento completamente desenvolvido. Então, a gente vai ter uma correlação para essa região, vai ter uma outra correlação para essa daqui. Se os tubos forem muito longos, a gente normalmente só usa, né, as escoamento completamente desenvolvido, que vão ser essas constantes aqui. Ó. O número de Rousseau igual a 3,66 para um escoamento laminar
completamente desenvolvido e avaliado a temperatura, como é que fala? E com a temperatura da superfície uniforme, ou para um número de Nusselt igual a 4,66, onde a gente vai ter um escoamento laminar completamente desenvolvido, e dessa vez o fluxo de calor é uniforme. De onde vem essa temperatura uniforme do fluxo uniforme? Vem basicamente do experimento que vai ser feito. Que uma coisa é você manter a temperatura na placa uniforme, onde você precisaria, né, que para diferentes pontos dela, né, fluxos de calor fossem diferentes. E a outra condição para a gente é ter um fluxo de calor uniforme, que aí para diferentes posições, né, a temperatura sobre a placa fica diferente, mas o fluxo não, certo? Que é o caso, por exemplo, se pegar um tubo, por exemplo, aquecer ele com espiras pelo lado de fora, e aí cada pedaço do tubo tem a mesma quantidade de espiras, por unidade de comprimento, então o fluxo de calor através dele vai ser o mesmo, mas a temperatura na superfície fica diferente, justamente porque para o fluido, conforme vai escoando, ele vai aquecendo ou resfriando, vai exibindo temperaturas diferentes ao longo do escoamento e vai influenciando na temperatura da parede, tá? Ou na superfície da parede, pelo menos. Certo? E os escoamentos em desenvolvimento, né, eles já têm, né, umas propriedadezinhas a mais para a gente poder avaliar. Eles normalmente ficam em função do número de graus para a gente poder trabalhar o que vai estar acontecendo com cada um deles. Esse primeiro, por exemplo, aqui ele fala que ele é válido para um escoamento laminar, né, com entrada da combinada, ou seja, você está naquela região de escoamento em desenvolvimento, você tem ali a temperatura de superfície uniforme e o prando tem que estar numa faixa, as propriedades têm que ser avaliadas à temperatura média. A mesma coisa aqui para a outra correlação. Tem que avaliar a temperatura a uma temperatura média, ou seja, entre a entrada e a saída a gente pega a média da temperatura, certo? Só que essa aqui de baixo é para o fluxo de calor uniforme, certo? Ela está limitada, né, para valores número de graus que estariam sendo maiores que 200, ou seja, valores do número de graus que estariam, né, dessa faixa aqui para trás. Certo que para dar 200 a gente tem que dividir o 0,04, não é? Alguma coisa assim. Então ele pegaria aqui. Ó. Deixa eu fazer a conta aqui para não falar valor errado. O inverso de 200 para a gente é 0,005. Então ele pegaria, ó, dessa faixa aqui para cá. Aquela correlação. Certo? Tem que ser maior que... Ah não, tem que ser maior que 100, né? Então vai ser o 0,01. Então seria, na verdade, né, daqui para trás, aquela correlação seria válida. Certo? Para escoamentos turbulentos, onde normalmente o comprimento do tubo para que ele chegue, né, na condição de completamente desenvolvido é muito pequenininha. Ele considera ali 10 diâmetros e já vai poder trabalhar com completamente desenvolvido. Então, quer dizer que um intervalo menor que isso, né, já terminou de desenvolver e já não está influenciando tanto assim mais o escoamento. Isso porque a camada limite turbulenta desenvolve muito mais rápido que a camada limite hidráulica. A gente viu isso, né, no exercício lá da placa. Né? Demorou muito pouco, metade do comprimento para chegar em 4,5 milímetros e depois que entrou em turbulento, né, com a mesma... com o mesmo comprimento, basicamente, ele chegou aqui em praticamente 25 milímetros. Então, 4 vezes mais, de uma ponta para outra, ou de um extremo para outro, né, daqui para cá. Tá para a mesma distância em as coisinhas. E... Certo? Então, para tubos circulares, né, eu coloquei também uma expressão para fator de atrito em vez de coeficiente de arrasto, para a gente poder fazer os cálculos, né, de perda de carga, por exemplo, em tubulações, onde tem o efeito de troca de calor também. Então, se for escoamento laminar completamente desenvolvido, o fator de atrito seria este. E aí, continuando, escoamento em tubos circulares, tá? O fator de atrito para a gente, para escoamento turbulento, eu coloquei 4, tá?
existem centenas de correlações para esse tipo de fator de atrito. Só que eu coloquei só 4 aqui, que são as que normalmente a gente acaba trabalhando, tá? Detalhe, as duas primeiras são correlações bem simples, né? É uma constante, um Rendes elevado a uma outra constante. Então, vem de modelo, então alguém chegou, fez um ensaio e falou, olha, escoamento turbulento, se ele for maior que 2000, eu vou trabalhar essa correlação aqui, se for maior, se for menor, eu vou utilizar essa daqui. Ponto e basta, assim que ele fez a divisão. Tá? Então, maior que 2.000, perdão, menor que 20.000, ele trabalharia nessa faixa aqui. Então, entre 4.000 e 20.000 seria essa correlação aqui. E essa daqui entre 4.000 como é que fala? Maiores que 20.000 simplesmente. Certo? Então, ele faz uma subdivisão ali no escoamento turbulento. A de baixo para a gente aqui, ela é basicamente o Reynolds, o logaritmo do Reynolds, né? Subtraído de uma constante elevada à raiz. Então, essa correlação aqui, que é a correlação do Petrukov, acho que sim. Essa correlaçãozinha aqui, ó, na hora que a gente utiliza ela, ela é válida para escoamento turbulento, completamente desenvolvido, e o Reynolds está para a gente uma faixa entre 3.000, né, e 5 milhões. E a gente tem, né, a correlação do Culebrook, que segundo o artigo dele, né, a correlação dele é válida para qualquer Reynolds maior que 2.300, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aulas, não. Rapidinho, curiosidades à parte, tá? Dissertações e artigos. Aqui, ó. Esse aqui é o artigo que o Culebrook mostrou lá os estudos dele, etc. Né? Não só ele, né? Mas o professor que estava associado a ele também. Aí vai mostrando para diferentes, como que ele foi avaliando os parâmetros do Reynolds, qual que era o valor, como que ele identificava que tinha uma dependência também da rugosidade e que ele ia acabar, né, caindo numa, chama, em expressões que eram transcendentais para poder resolver e ia colocando, né, tubos lisos e depois tubos, né, que eram, opa, deixa eu girar aqui, girar a visualização, girar, sentido horário, tá? Ele mostrando para a parede, né, que fosse lisa, né, teria uma variação, né, naquele menos 2 log de 3,7 de diâmetro sobre a rugosidade, etc. Menos lá o efeito lá do Titio Rendes, como que ia ser as curvas dele, né? Ele ia mostrando para diferentes tipos de tubos como que ficava, como que seria as correlações deles e de outros tipos de, as correlações deles para diferentes tipos de tubulação. Então, bem iniciozinho ainda, né? O projetinho dele. Aqui, depois ele foi evoluindo um pouquinho mais, mas de onde acabou surgindo. Deixa eu voltar aqui para outras páginas. Certo? Como que seria o estudo dele, ele mostrando, etc. É de 1920, uma coisa assim. Publish. Aqui, ó, 15 de maio de 1939. Certo? Só mostrando curiosidade à parte, tá? Se posso fechar também, quem já viu. Curiosidade mesmo. Certo? Porque cada pessoa que vai fazer um experimento, ele pode ir lá fazer e encontrar uma correlação para ele. Por isso que a gente tem várias correlações. Cada um vai ter um autor diferente que vai tratar, né, aquele seu fenômeno com maior grau de importância ou menor grau de importância. No caso de Culebrook, que é diferente das outras correlações, ela só leva em consideração, né, o número de Reynolds. Isso quer dizer que elas são para tubos lisos.
Tá? Essa correlação aqui do Renz, ela é uma correlação para tubos rugosos. Então ela aceita, né, esse efeito da rugosidade e influência dele sobre o fator de atrito. E não é pequeno, certo? Então essa correlação aqui ela acaba fornecendo para a gente valores melhores para o fator de atrito do que essas outras aqui que são mais simples. Justamente porque o efeito da rugosidade de tubulação está sendo previsto, nas outras não. Tá? Nessas outras correlações aqui, ó, são 3 correlações para o luminoso e notem, todas elas para turbulento completamente desenvolvido. Certo? Se a gente tiver uma região, um tubo muito curtinho, que aí a gente quer avaliar o efeito, né, da região de entrada, a gente faz é entrar com, depois que a gente calcula isso no luminoso, a gente corrige ele para uma equaçãozinha, que mostra no finalzinho lá do capítulo 8. Certo? E aí cada um vai ter sua faixa, né? Tanto para Prandtl, né, de operação entre os fluidos, né, quanto para o Renz que vai operar. Esses dois aqui, por exemplo, eles são válidos para Renz maiores que 10 mil. Essa aqui está na faixa de 3 mil para 5 milhões. Tá? Então, cada um dando uma informação para a gente. E aí o que acontece? Vem falando aquelas indicações que eu estava resumindo para vocês, né? Descobrimentos entrados com turbulentos são normalmente curtos, então o número de Nusser que a gente normalmente usa são os para escoamento turbulento completamente desenvolvido, já dá uma boa aproximação para o tubo, mas se a gente quiser, a gente pode utilizar as equações de correção para poder chegar no efeito final, certo? Ou então utilizar uma correlação específica, né, para aquele tipo como é que fala? De escoamento, que aí a gente tem na literatura também. É só procurar que a gente acha, certo? Igual achei o artigo do Colebrug, tem outros, como é que fala? Outras centenas de outros artigos aí dizendo como que a gente avalia, né, as perdas de carga, as transferências de calor em função do tipo de escoamento. Tá? E para a gente começar um exemplozinho aqui, ó, a gente tem esse tipo de escoamento aqui, ó, onde a gente vai ter 0,2 kg por segundo de água, certo? A 40 graus Celsius, estão escoando em um tubo de ferro fundido, deu para a gente a rugosidade dele, certo? Que ele tem, né, 5 centímetros de diâmetro interno e 5 metros de comprimento. E fala para a gente, olha, se a temperatura da água na saída for de 80 graus, pede determinar a perda de carga, né, e o coeficiente de transferência de calor por convecção para escoamento. Só o coeficiente. Tá? Nem precisa achar taxa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Nós vamos ter problema aqui nas interwebs aqui. Já vou fazer a transferência aqui. Ativar redes móveis. Ponto de acesso. Provavelmente a internet vai cair um pouquinho. Já estou criando um ponto de acesso aqui. Assim que ela cair, que o pessoal vai ligar uma betoneira aqui do lado, tá? Tararam, mas já está preparado. Então, vamos pegar aqui. Exemplos de escoamento turbular. Que é esse nosso exemplo aqui. Então, lá, o que a gente vai ter? Né? O 0,2 kg por segundo de água entrando para dentro do tubo, certo? Com temperatura de entrada aqui de 40 graus. Na saída desse tubo ele vai estar 80, ou seja, é um processo de aquecimento. Então, a temperatura do tubo a gente não sabe qual que é, mas deve ser maior que a temperatura do fluido. Se ele não chegar a sair de 40 e ir para 80, certo? Ele deu o diâmetro interno para a gente, certo? Ele tem 5 metros de comprimento, o diâmetro para ele é de 5 centímetros. Tá? Então, como que a gente vai trabalhar? Primeiro, ó, as coisas que a gente tem que analisar é qual que é a interação entre a geometria e o fluido. Bom, o escoamento interior de um tubo que ele é circular. Então, para a gente, né, se ele for laminar, a gente vai trabalhar as correlações, né, de convectivos, basicamente em função da temperatura média, se for escoamento laminar, se for escoamento turbulento, também. Então, na hora de avaliar a propriedade, eu vou avaliar a propriedade média, e no caso eu tenho que saber, né, se o escoamento laminar ou turbulento, se ele é completamente desenvolvido ou não. Certo? Isso eu vou saber depois que eu avaliar o Renz e avaliar o número de Gratz. Certo? Então, peguei lá a temperatura média, que seria a temperatura de entrada mais de saída sobre 2. Então, daria 60. 60 para a gente
em Kelvin daria 335 Kelvin. Né? Na tabela do livro nosso não tem esse valor, mas tem de 335. Então a gente já vai aproximar para ele sem interpolar, porque feijão sem bicho, né? Não precisa de tanto para fazer um exercício tão pequenininho. Certo? A não ser que fosse um projeto mesmo, etc. Aí interpolar seria interessante. Mas basicamente para a gente pegaria, né, o ρ em função do inverso do volume específico, pegaria o calor específico e a pressão constante para esse problema, a viscosidade do fluido, a condutividade e o prânsito, tudo para líquido saturado. Caiu. Vamos aqui. Vamos pausar aqui até. Voltamos a gravar também. Dificuldades técnicas aqui, tá? O pessoal teve que desligar a internet da casa para poder ligar o betoneiro. Coisa da vida aqui do lado. Mas já voltamos. Cadê? Vamos voltar a mostrar aqui, compartilhando a nossa tela. E dificuldade. Mostra conversa. Início da reunião. Ah, caceta. Ele abriu uma nova reunião. Voltamos. Certo? Perdão aí, o pessoal estava ligando a betoneira aqui do lado, precisou desligar a luz para poder fazer vamos dizer assim, a cagada elétrica que eles têm que fazer toda vez. Tá, mas é isso aí da vida. Deixa eu ligar aqui. Opa, caceta. Pronto, voltamos. Já, já deve estar me ouvindo. Vendo compartilhamento de tela agora. Pronto. Compartilhando. Eu comecei, mas voltei, tá? Porque caí, na hora que eu pedi para reingressar, ele reingressou como se fosse uma nova reunião, mas a gente já está na nossa. Todo mundo me vendo aí? Direitinho? Aqui. Deixa eu sair dessa e para outra. Cadê a outra? Meu Deus. Aqui. Pronto. Certo? Então estamos aqui na outra. É porque quando eu mandei, ele pediu para. Quando eu mandei ele pedir para reingressar, ele abriu uma outra porque o Teams é desses. Adora fazer bagunça no nosso coreto. Então, beleza, estamos aí. E agora, vamos continuar nosso problema. A gente tinha basicamente, né, identificado que o escoamento para a gente, o escoamento interior de um tubo, a gente ia ter a temperatura dele modificando entre entrada e saída, e para as nossas correlações,
Na hora que a gente vê como que os autores estão avaliando as propriedades, estão todos trabalhando elas a temperatura média, tá? Inclusive as correlações aqui para o fator de atrito. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular todas as propriedades à temperatura média. Então, a gente pega 40 mais 80 dividido por 2, vai dar 60, que vai dar para a gente em Kelvin 333. Na tabela nossa do livro, que é dada em Kelvin, a temperatura mais próxima que a gente tem é 335 e a gente vai adotar ela, né, como valor aproximado, sem precisar ficar interpolando, porque não faz sentido. É muito trabalho para pouco efeito, né? Questão de resultado. Lembrando que é só um exercício de sala de aula, não é um projeto que a gente vai fazer. Se fosse um projeto para equipamento mesmo, é interpolável à vontade, trabalhava com 1000 casas decimais e por aí vai. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Uma vez que deu para a gente vazão mássica e a gente precisa saber do Reynolds, se o escoamento laminar ou turbulento, a gente vai pegar essa vazão mássica e vai dividir ela pela densidade e pela área, por onde o fluido vai poder escoar. No caso, a área de escoamento do tubo vai ser essa área transversal aqui, ó, certo? Ou seja, π diâmetro interno ao quadrado sobre 4. Certo? Então a gente pega a vazão, divide pela densidade e multiplica e divide pela área também. Fazendo essa continha, a gente vai achar a fantástica velocidade de 0,1 metros por segundo. É uma velocidade baixa. Tá? E aí, ó, voltou a luz. Voltou a luz e voltou a internet normal. Caiu a nossa ligação? Não. Acho que não. Beleza. É só que fizemos a troca lá. Aqui. Aqui e isso. Tinha agora. Opa. Conectando. Isto. Voltamos. Sabia que ia cair, mas eu vi que a luz voltou. E agora começa o barulho também. Meu Deus! Vamos sobreviver, preocupa não, viu gente? É só problemas técnicos. Então, a gente vai usar a vazão máxima, densidade e área para calcular a velocidade média do escoamento. E com base na velocidade média e do diâmetro interno da tubulação, a gente vai calcular qual vai ser o Reynolds, do mesmo jeito que a gente calculava lá na mecânica dos fluidos. Certo? Então pegava lá densidade, velocidade, diâmetro sobre viscosidade, certo? Fazendo a continha, a gente vai achar um Reynolds que vale para a gente 10.839. Esse valor para a gente é maior que 4.000, então é um escoamento turbulento, certo? Sendo turbulento, a gente precisa saber se ele é completamente desenvolvido ou não. Então a gente pega o comprimento do tubo, divide pelo diâmetro, então 5 metros por 5 centímetros vai dar 100, que é maior que 10. Então a gente pode considerar que é completamente desenvolvido, tá? Na maior parte do escoamento. A correlação que a gente vai usar, mesmo que na entrada do tubo, né, a gente tenha o efeito dele entrar, né, como em desenvolvimento, mas o efeito seria o seguinte para a gente. Esse pedaço para a gente teria alguns centímetros de comprimento, a gente teria vários metros, né, na parte de região completamente desenvolvida. Então a gente pode aproximar toda a solução para o escoamento como se fosse, né, tudo completamente desenvolvido. E esse pedacinho aqui que teria um coeficiente convectivo maior, a gente usa ele como fator de segurança. Ele troca um pouquinho a mais na hora que a gente faz o dimensionamento da geometria, né? Esse pouquinho a mais ajuda a compor, né, a transferência de calor. Certo? E já que a gente tem um escoamento turbulento completamente desenvolvido, a gente tem várias correlações que a gente pode utilizar, né, para a nossa perda de carga. É aqui, ó. Pronto. Eu teria aqui, ó, 4 correlações, onde essa aqui, ó, ela é válida para rentes menores que 20.000, então ela poderia ser utilizada porque ela é turbulenta, completamente desenvolvida. E esse range aqui, ó, permite que a gente trabalhe ela, certo? Vou fazer até mais bonitinho. Vou dar um picture screen aqui. Vou abrir o Paint aqui para a gente detalhar essas correlaçõezinhas para a gente. Então, o que eu estou avaliando para a gente?
que para as condições, né, do nosso problema, a gente poderia, né, utilizar essa correlação aqui sem problema nenhum. Porque é turbulento, completamente desenvolvido, o Rendes é 10.000. Então ele é menor que 20.000, está dentro da faixa turbulento. Então poderia se utilizar esta. Essa outra aqui para Rendes maior que 20.000. Então essa aqui eu não posso. Certo? Essa correlaçãozinha aqui, ó, é para Rendes que está entre 3.000 e 5 milhões. Então a gente pode utilizar ela. E essa última de baixo, que é do Colebrook, a gente também pode utilizar ela. Certo? Basta que o rente seja maior que 3, de 2.300 para a gente poder utilizar. Certo? Dessas três aqui, a que vai dar melhor indicação para a gente é justamente a correlação de Colebrook. Por quê? A gente tem, né, o efeito da rugosidade sendo prevista para ela. Tá? Então, a gente vai utilizar justamente a equação do Colebrook. E como que ela funciona? Ela é uma equação tipo transcendental. A gente tem o fator de atrito aqui, ó, de um lado a correlação e na outra também. E a gente só resolve, né, entrando com o valor aqui nesse fator de atrito e fazendo, né, a conta desse lado para poder achar o fator de atrito do outro lado. Então, qual que é a ideia? A gente pega, né, o fator de atrito e a gente pode chutar qualquer valor, né, dentro do ápice de Moody, que vai dar próximo da nossa correlação, mas tem um pequeno detalhe. Deixa eu pegar o ábaco aqui, ó. Aulas, mecânica dos fluidos, fluidinâmica. Descendo para a gente achar, tá? Aqui no ápice do Moody, onde a gente está com mais ou menos, né, os fatores de atrito que a gente tem para os diâmetros comerciais que a gente normalmente trabalha, tá? O que vai acontecer? A faixa de valores para ele está entre 0,008 e 0,1. Então, um bom chute inicial para a gente está em torno aqui da média do gráfico. Ou seja, ou um 0,030, igual eu vou chutar, ou alguma coisa em torno de 0,020, se for um tubo mais liso, certo? Mas eu optei por chutar mais ou menos aqui, ó, certo? Um 0,30. E aí o que a gente obteria? Vamos lá. A gente pegaria, né, a rugosidade por diâmetro, onde para um tubo de ferro fundido a rugosidade é 0,26 milímetros, nosso diâmetro interno é de 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros, fazendo a continha de achar 0,0052, que seria a nossa rugosidade por diâmetro aqui. Entraria com isso, dividia por 3,7, somava com 2,51 pelo nosso Rennes e o fator de atrito. Se a gente joga 0,030 aqui, o valor que a gente vai obter do outro lado é de 0,038. Então, um valor relativamente próximo, certo? Então, o primeiro chute foi um chute adequado, certo? Se eu pego esse 0,38 e realimento, ou seja, pego o valor que eu obtive aqui e realimento ele aqui dentro, eu vou obter um novo fator de atrito que vai dar um 0,037. Então está praticamente a mesma coisa. Se eu pego o 0,037 e uso ele, eu vou obter na saída o mesmo 0,037. Então o que aconteceu? Como a entrada ficou igual à saída, a gente atingiu um critério de convergência, né, para um erro que fosse menor que 1 milésimo ou 10 a menos 3. Certo? E por que esse critério aqui de parada para a gente? É porque se a gente for utilizar o próprio ápice de Moody, ele já vai dar o fator de atrito para a gente com 3 casas decimais. A maneira de a gente utilizar é puramente gráfica. Então, vamos dar uma olhadinha nele. Abre de novo ele. Pega ele, dá um Ctrl C. Vem aqui de novo para o nosso gráfico. Um Ctrl V aqui, ó, e vamos brincar com ele. Tá? A rugosidade por relativa, que é a rugosidade nossa por diâmetro, deu 0,052. Então, alguma coisa que estava, né? Deixa eu tentar fazer assim. Entre esta curva aqui, certo? E essa curva aqui de baixo. Ups. Deixa eu aumentar o zoom que eu consiga atingir. Beleza.
Então 0,052, certo? Então estaria mais ou menos no meio, né? Um pouquinho mais para cima, já que esse 5,2 não só 5. Tá? Mas um valor que estaria entre essas duas curvas. Então o que a gente ia marcar aqui? Ó? O nosso range ele deu 10.800 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. 10.839. Ixi. Outra vez. Caímos de novo. Voltamos. Não, ainda não voltamos. Estão me ouvindo, gente? Sim? Beleza, a gente deu uma outra quedinha aqui. O esquema hoje está louco. Muita loucura. Tá? Qual que é a ideia? A gente marquei as curvas, né? Para que a nossa, né? Estaria dando. Ela estaria mais ou menos aqui, ó. O nosso. Deixa eu colocar uma letrinha bem pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Bem pequenininho. DKB. Que seria o 0,0052. Vamos reposicionar ele mais ou menos aqui na metade do caminho. Nossa Senhora. Acho que não precisa ser tão pequeno assim. Podemos subir para o tamanho 14 da vida. Vou colocar ele em roxinho aqui para ficar mais parecido ali. Isso aí. O 0,052 estaria mais ou menos aqui na metade do caminho. É mais ou menos aqui, ó, no meio de um para o outro, um pouquinho para cima. E o nosso Reynolds, ele é 10.839. Então, 10.840 para arredondar um pouquinho. Ou simplesmente 10.000. Ah, como o gráfico é logaritmo, não vai fazer tanta diferença. Aqui na parte gráfica, parte baixa do gráfico, a gente tem uma escala que é uma escala logarítmica, quer dizer que daqui para cá ele está multiplicando por 10 vezes e daqui para cá idem. Ou seja, aqui é 1.000, aqui já é 10.000, aqui é 100.000, milhão, 10 milhões, 100 milhões. Tá? Então, a gente que tem 10.000, a gente pegaria 10 que estaria aqui. Essa divisão aqui que a gente tem entre 10.000 e 20.000 seria 10.000 e 15, como é que fala? Seria mais ou menos 15.000 para a gente, certo? Então a gente ficaria basicamente com uma curva, né, praticamente em cima aqui. Não, uma curva não, uma reta para a qual a gente vai subir para o nosso Reynolds. Então 2D, vou pedir uma linha, certo? Vou colocar ela aqui em torno do 10.000, um pouquinho de nada para a direita só, para compensar aqueles 800, eu vou arrastar aqui para cima nessa linha. Tá? Vou reduzir a espessura dela para menos pixels, né, para ajudar a gente. E vamos colocar ela numa outra cor, um vermelho. Certo? E o que vai interessar para a gente? Vai interessar basicamente, vamos lá no ponto que a gente quer. Vai interessar para a gente, né, mais ou menos a interseção das curvas, mas o que vai estar entre elas. A gente deveria pegar, né, o valor que tivesse mais ou menos na metade, um pouquinho para cima, e basicamente arrastar ele para cá, para a gente poder pegar o valor do fator de atrito para a gente. Para aí. Espera aí, está inclinado. Mais ou menos aqui, tá? Vamos trocar de cor de novo. Para indicar, certo? E aí o que acontece? Agora que a gente achou mais ou menos a interseção do que seria o nosso 0,052, né, com o Reynolds, que seria mais ou menos, né, 10.000,
é 10.840, ele daria mais ou menos aqui, ó. Em questão de divisões, a gente tem aqui, ó, o 0,3, aqui seria uma, duas, três, quatro, cinco divisões, então entre 0,040 e 0,030, tendo cinco divisões, cada uma delas é 0,02. Ou seja, aqui é 0,032, aqui é 0,034, aqui é 0,036 e aqui é 0,038. O nosso está um pouquinho para baixo. Então ele está dando 0,037, quase 38, certo? Em questão de aproximação. Né? Se a gente fosse jogar, poderia pegar lá um 0,038 mesmo, com aproximação pelo método gráfico. Tá? Vou colocar em texto aqui, ó. 0,038 mais ou menos. Então, caceta. Nosso fator de atrito aqui, ó. Colocar em verde. Ficar mais berrante. Certo? Ele está muito mais próximo daqui do que de baixo, né? O 0,037 ou do meio. Tudo bem que qualquer variaçãozinha aqui na posição, um pouquinho mais para a direita, a gente desce um pouquinho com a curva, então o próprio método gráfico, né, ele acaba infligindo um pouquinho mais de erro que o método numérico. Tá? Todas essas curvas que a gente está vendo em azul são curvas para diferentes rugosidades e diâmetros, né, para o próprio Apud-Moody. Então, ela é construída a partir da equação do Colebrook. Tá? Alguma dúvida no uso da correlação do Colebrook ou do uso do Apud-Moody, gente? Que essa parte do exercício aqui é basicamente relembrar essa parte da mecânica dos fluidos, que ela é importante para a gente. Vamos dizer que é requisito. Tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos seguindo. Então, a título de exemplo, tá? Olha o que, o que eu fiz nesse exercício. Eu peguei uma correlação de tubos lisos, né? Que seria essa correlação aqui, ó. Que ela seria válida para a gente também. E a gente fez o cálculo, né, para ver a diferença, né, do efeito, né? Se eu pego para o tubo liso, eu pegaria lá só o 0,316 vezes o Renz elevado a menos um quarto. Fazendo a continha, a gente achou 0,031, que é relativamente próximo, né, do 0,038. Ou do 0,037. Se a gente pega a divisão de um pelo outro, acaba usando 0,38. Engraçado. Se a gente pega um em relação ao outro, faz uma divisão de um pelo outro, a gente acharia 0,82. Ou seja, a diferença para a gente está em torno de 18%, tá? Como é que fala? Do erro de um em relação ao outro. Tá? Então, é pequeno, né? Mas não é tão pequeno assim. Quando a gente pega um em relação ao outro. Tá? Então, para a gente fazer o cálculo, né, que ele pediu para a gente, que é avaliar a perda de carga na letra A para a gente, como é um tubo reto, a única perda de carga que a gente teria ali, ó, seria uma perda de carga distribuída. Então, é a equação da Darcy-Weisenbach que a gente usa. A gente pega o fator de atrito, o comprimento do tubo pelo diâmetro e a velocidade ao quadrado sobre duas vezes a gravidade, para a gente calcular essa perda de carga. Então, fazendo a continha para a gente acharia lá 0,0019 metros de coluna de água, o que seria equivalente, né, a uma diferença de pressão para um problema, que seria um extra, né, para a gente poder fazer o cálculo, seria a diferença de pressão multiplicado pelo peso específico do fluido, né, vezes a perda de carga distribuída, que seria basicamente a diferença de pressão para um tubo, onde a velocidade de entrada e saída seriam iguais, ele seria um tubo no horizontal, então Z1 igual a Z2, não tem nenhuma perda de carga localizada que a gente vai considerar, não tem nenhuma máquina hidráulica motriz, nenhuma máquina hidráulica operatriz no meio do caminho, ou seja, nem bomba, nem turbina, compressor, ventilador, o que quer que seja.
Então, a diferença de pressão para a gente ficaria em função basicamente do peso específico, a densidade vezes gravidade, e a P de K distribuída, que daria para a gente aproximadamente, né, 18,3 Pascal. Então, uma pequena variação na pressão, né, em função só da perda de carga, nesse pedacinho de nada de tubo aqui, que está dando para a gente, né, praticamente, né, 2 milímetros de coluna de água ali de diferença. Certo? Agora, para a letra B do nosso problema, o que ele pede que a gente encontrar é justamente o coeficiente de transferência de calor por convecção para esse escoamento. E aí, para esse coeficiente de transferência de calor por convecção, o que nós vamos fazer é utilizar as correlações por um número de Nusselt. Como a gente já sabe que um escoamento turbulento completamente desenvolvido, a gente tem 3 correlações aqui para a gente poder analisar. Então, dá um picture screen aqui, joga aqui de novo, né, para o Paint, para a gente poder brincar com essas correlações, e vamos dar uma olhadinha. Certo? A primeira aqui para a gente é uma correlação onde ele fala para a gente, olha, a gente tem esse número de Nusselt que vai ser igual a 0,023 rendes elevado a 4/5, né, prando elevado a um n. Vamos ver o que é isso. Turbulento, ok, completamente desenvolvido e com comprimento maior que 10 vezes o diâmetro, check, isso aqui está valendo para a gente. O prano está entre 0,6 e 160, tá, o prano para a gente está em 4 e alguma coisa. Rendes para a gente, ele é maior que 10 mil, é por pouco, mas é, né, 10.840, 839 na verdade. E para a gente, o que ele fala? Ele indica que esse N ele vai ser 0,3 se a temperatura da superfície for maior que a temperatura média, certo? Voltando aqui para o escoamento para a gente precisar isso. Ele não deu a temperatura da superfície, mas como o escoamento ocorre em aquecimento, certo? Ou seja, a temperatura de entrada mais a temperatura de saída dividido por 2 daria 60, né? Ele estaria uma temperatura inferior à temperatura da superfície, certo? Porque senão o fluido não ia aquecer. Então, para essa condição aqui, ó, a gente teria um processo de aquecimento, então o N para a gente seria 0,4. O oposto, que é a temperatura de superfície menor que a temperatura média, ou seja, o fluido mais quente que a temperatura da superfície, um processo de resfriamento, o N seria 0,3. Então, basicamente o que ele informa com esse detalhe para a gente é que o N para a gente seria essa aqui, porque a gente teria um processo de aquecimento. Certo? Até deixar aqui de ladinho, vou reduzir o tamanho só para ficar bonitinho. Certo? Mas pela informação que a gente tem no enunciado, a gente teria o valor do N, né? Bastando reconhecer que seria um processo de aquecimento, sem necessariamente ter a temperatura da superfície. Tá? Então, essa daqui a gente pode utilizar sem problemas. Então, dá um check para ela. Vamos. Podemos utilizar esta. Para a segunda aqui, escoamento turbulento, completamente desenvolvido, comprimento maior que o diâmetro, 10 vezes o diâmetro, até aqui ok. O prano está entre 0,6 e 16 mil, com certeza. Rendes maior que 10 mil, com certeza. As propriedades avaliadas de temperatura média. Então, dá para usá-la também. Vamos ver a correlação. Eu tenho uma constante, um rendes, um prando, etc. E tem esse termo aqui, ó. Certo? Este termo de cá, ó, olha o que ele é. Ele é a viscosidade do fluido, avaliada a propriedade média, igual a todas as outras propriedades que a gente vai trabalhar aqui, certo? Só que ela vai estar dividida pela viscosidade do fluido, avaliada a temperatura de superfície. Esse tipo de construção aqui, ele existe para correlações onde a variação de temperatura é muito elevada, ou seja, que ela é válida para uma grande faixa de valores de temperatura. E o que acontece? Para uma variação grande de temperatura, as propriedades acabam variando bastante. E a que mais varia, né, para escoamentos é a viscosidade. Então ele cria esse fator de correção aqui para justamente fazer o quê? Poder trabalhar em grandes faixas de temperatura. Tá? E aí a gente precisaria conhecer, né, quem que é essa viscosidade avaliada em temperatura de superfície. Para isso eu precisaria de temperatura de superfície. Então,
que vai acontecer é que este termo de cá, ó, não vai permitir que a gente use essa correlação. A gente não vai conseguir calcular por ele. Então, não é as condições de operação, né, para correlação que vai impedir a operação dela. Vai ser uma variável aqui que não tem informação suficiente para poder obtê-la. O enunciado não deu para a gente a temperatura de superfície. Então, essa daqui eu não posso trabalhar por conta desse problema, né? Mas a de cima eu posso. E vamos olhar na de baixo. Turbulento? Ok. Completamente desenvolvido? Ok. Comprimento maior pelo diâmetro maior que 10 vezes? Ok. O nosso é 100, etc. O plano está entre 0,6 e 2.000? Está. Então, ok. Check para ele. O rende está entre 3.000 e 5 milhões? Está. Nossa, 10.000. Propriedades avaliadas à temperatura média? Então, ok. Esse aqui a gente poderia trabalhar com ele também. Certo? E aqui vamos olhar a correlação. Ele é o fator de atrito, a gente já calculou ele, né? Divide por 8, rendes, aqui ok, prando ok também. Não tem nada aqui que não permita que a gente use. Então, podemos numericamente utilizar essa e podemos numericamente utilizar essa daqui também. Certo? Então, o único problema com essa correlação é essa viscosidade de superfície, porque o problema não deu informação suficiente. Mas, a priori, né, seria possível, com base em conhecer a temperatura de superfície, que todas as três fossem válidas. E aí, se as três fossem válidas, né, qual que a gente vai utilizar? Porque essa aqui vai dar um valor para a gente e essa outra aqui vai dar um segundo valor. Tá? E esse exercício é justamente para a gente fazer a discussão desse tipo de coisa. E no primeiro exercício a gente tinha uma correlação para cada. Nesse tipo de problema a gente vai ter várias, como é o comum de a gente obter. Tá? Vai ter vários tipos de correlações e cada um deles vai dar um valor para a gente. Para a primeira, a gente teria lá o 0,023, rendes elevado a 4 quintos, vezes o pranto elevado a 0,4, que é o N para aquecimento. Fazendo a conta, a gente vai achar um número de Nusselt que vai valer para a gente 59,36. E usando a segunda correlação, que é um pouquinho mais parruda que a primeira, né, o que vai acontecer para a gente? A gente acharia, né, um número de Nusselt que daria 70,59. Então tem uma diferença aí entre um e outro, né? Que é poupável. E aí, para a gente ter mais informações, para a gente poder escolher, normalmente o que a gente faz? Pega a correlação dela, né, e vê o que está falando. Como ela é do livro, eu vou pegar o que o livro informa para a gente. Então, abrindo nosso livro, Fundamentos da Transferência de Calor. Está vendo convecção, né? No caso, uma convecção por escoamento interno. Então, seria aqui, ó. Introdução à convecção, que seria camadas limites e adimensionais para a gente. Escoamentos externos, tem uma pancada, tá? A gente tem escoamento sobre placa, que é o que eu mostrei para vocês no exercício anterior. Tá? E tem outros tipos de escoamento, tá? A gente tem escoamento sobre cilindros, que é escoamento cruzado, escoamento ao redor de hemisfério, escoamento cruzado em feixes tubulares, que é o que aparece para bancos de tubos, certo? Jatos colidentes, que é quando o jato acerta uma placa perpendicular a ele, e leitos recheados, que é outro tipo de escoamento. Tá? No capítulo 8, a gente tem vários tipos de escoamento, tá? Em tubos circulares e em tubos não circulares. No nosso caso, que a gente tem é escoamento turbulento e um tubo circular, que seria a seção 8.5. Então, o que ele fala nessa seção para a gente? Que, como análise de condições de escoamento é consideravelmente mais complicada, né, escoamento turbulento, em relação ao escoamento do tipo laminar, que é o que vem analisando antes disso, vai ser dado maior ênfase, né, para as correlações empíricas, ou seja, não vai ficar detalhando, né, o que está acontecendo em cada pedacinho do escoamento. Ele vai simplesmente trabalhar as correlações para a gente, que é o tipo de modelo que a gente está utilizando para as aulas. Então, para o escoamento turbulento completamente desenvolvido, fluidinâmico termicamente, para um tubo liso, o número de Nusselt local, que também serve como médio para a gente, ele pode ser calculado pela equação do Dietz-Boiter, que é essa correlação que a gente utilizou e que deu 59 alguma coisa. Certo? Ela é válida, né? Utilizando 0,4 para aquecimento, 0,3 para resfriamento, e elevado na faixa do número de Prandtl entre 0,6 e 60, ou 160, não sei, 160. O Reynolds
maior que 10.000 e o comprimento pelo diâmetro maior que 10, certo? Essa correlação aqui, ó, ela pode ser utilizada por uma diferença de temperatura de média moderada, que é o nosso caso, né? Uma variação de 40 graus, de variação pequena de temperatura, com todas as propriedades estimadas de temperatura média. Para escoamentos caracterizados por grandes variações de propriedades, é recomendado utilizar a equação proposta por Sidley e Tate, que é essa equaçãozinha aqui que a gente desprezou porque tinha dependência, né, da viscosidade da avaliada temperatura da parede, certo? E ambas essas correlações elas são uma boa aproximação para condições tanto de temperatura quanto de fluxo térmicos constantes. Tá? Agora, embora essas duas correlações sejam de fácil utilização e satisfatórias para o propósito desse texto, que é basicamente ensinar o aluno a trabalhar correlação de convecção, o seu uso pode criar um erro de até 25%. Então, um erro, né? Um erro mesmo, certo? Esses erros podem ser reduzidos para menos de 10% com o uso de correlações mais recentes, porém mais complexas. E aí mostra para a gente ele leva a gente para duas referências, seria essa 5 e essa 18, está lá no final de capítulo dizendo quais vão ser, a gente pode ir lá para poder avaliar depois, certo? Mas uma correlação vale para tubos lisos, não é o nosso caso, tá? Mas uma ampla faixa no valor de Reynolds, incluindo a região de transição, é essa correlação do Guinea-Linsky, certo? Que essa correlação a gente acabou de utilizar, onde a gente achou, né, um número de Lussot igual a 70. Então, para ela, certo? Mesmo que o tubo seja rugoso, o erro para a gente estaria em torno de 10%, talvez um pouquinho mais, por efeito da rugosidade. E a gente acaba utilizando, né, o fator de atrito obtido pelo ápico de Mould, né, ou pela equação do Culebrook, que é a equação do 8.21. Tá? Aí dá as faixas de utilização da correlação, etc. E se a gente tiver, né, uma grande diferença de temperatura atuando, né, sobre o nosso escoamento, a gente tem outras equações, a gente pode utilizar, ele fala porque está sendo revisado por Kakás, que é o livro de Selection of Rating Thermal Design of Heat Exchangers, tá? Que é um livro de projeto de trocadores de calor, do livro do Kakás, certo? E aí vem falando outras coisas, né? Escoamento para escoamento tubo rugoso, o coeficiente de transferência de calor aumenta com rugosidade, então a gente pode utilizar essa correlação aqui 8.62 como primeira estimativa, mas a gente tem correlações melhores na literatura do que essa, tá? Ele só não dá aqui no livro. Então, basicamente essas correlações elas vêm, né, com um manual de instruções, um manual bastante extenso, né? Cada uma delas basicamente do tamanho de um artigo, certo? Então basicamente essa discussão toda que a gente fez em função do livro eu coloquei aqui, mostrei também a relação entre um e outro, adotando, né, esse aqui de baixo como sendo, né, o mais próximo, então a gente tem uma diferença, né, de 16% entre um e outro, está dentro da faixa de erros, certo? Então, se essa aqui, a correlação 2, vai dar para a gente um valor mais próximo do real, vamos utilizar ela, né? Um erro menor, assim, mais fácil de dizer. Então, a gente pega aquilo no sul, multiplica pela condutividade e pelo diâmetro interno do tubo, que é o nosso comprimento característico de escoamentos em tubos circulares. Então, fazendo essa continha, a gente vai achar um coeficiente convectivo que vai dar para a gente 931,3, né, watts por metro quadrado Kelvin, certo? E como extra aqui para a gente calculamos a taxa de transferência de calor, que como uma vez que a gente tem a vazão mássica, o calor específico, a pressão constante avaliada, a temperatura média e as temperaturas de entrada e saída, a gente pode calcular essa taxa de transferência de calor, certo? Nota o seguinte, essa taxa que a gente vai calcular aqui, se eu pegasse esse coeficiente convectivo, a área de superfície do tubo e uma diferença de temperatura entre a superfície e a do meio, embora não tenha temperatura de superfície, essa expressão aqui da taxa, ela não ia permitir que a gente encontrasse, né, a mesma taxa de transferência de calor. Porque o H, mesmo que ele fosse constante, né, ao redor de todo o escoamento, né,
A temperatura de superfície a gente não tem ela e nem sabe se ela está variando. Então, como que a gente avaliaria, né, a taxa de transferência de calor ao longo daquela superfície? A gente precisa saber, né, como que essa temperatura aqui estaria variando ao longo de todo o escoamento para poder achar, né, alguma coisa que vai dar uma taxa de transferência de calor, né? Um gradiente de temperatura que desce para a gente, né, a mesma taxa de transferência de calor. Então, a gente vai aprender basicamente a trabalhar esse tipo de efeito, né, do que está acontecendo com a temperatura de superfície, quando a gente for estudar a parte de trocadores de calor. Certo? Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Então, a gente fez a letra A, a letra B e mais um monte de discussões aqui em torno disso, porque esse exercício, ele é, como é que fala? Ele foi desenvolvido para justamente a gente fazer esse tipo de discussão, tá? Alguma dúvida, gente? Ao que vem a gente já vai finalizar essa apresentação de slide e já vamos entrar na parte de convecção natural, tá? Para a gente poder ir trabalhando com ela. Então, convecção ela é bem curtinha, né? Porque ela vai sendo aplicada também, né? De diferentes geometrias e em trocador de calor ela vai estar, como é que fala, impregnada. Vai ser convecção, né? Aplicada por um dispositivo em específico. Ok? Então, tá bom. Vou encerrar a gravação aqui. Provavelmente no Teams aqui, talvez não fique por conta de tantas interrupções, não fique gravado. Mas de todo jeito, no YouTube eu vou deixar para vocês. Então, se alguém perdeu algum pedaço, não conseguiu entender, pode correr lá que a gente manteve lá. Certo?